Se você é fã de Yu-Gi-Oh!, gosta da franquia ou pelo menos assistiu alguma coisa, então continua nesse vídeo que esse vídeo é pra você. A gente vai falar sobre as conexões de dois dos animes mais recentes, Yu-Gi-Oh! Vrains e Yu-Gi-Oh! Sevens. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje eu vim aqui pra conversar um pouquinho sobre Yu-Gi-Oh! Com vocês. Faz um tempinho que eu não falo sobre Yu-Gi-Oh!, mas é um dos meus animes favoritos, então eu vou continuar trazendo alguns vídeos. E se você quer ajudar o canal, quer apoiar para que eu continue falando sobre Yu-Gi-Oh! Aqui no canal, compartilha com seus amigos, dá like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que os vídeos de Yu-Gi-Oh! Também são interessantes e não só os de Inuyasha e Hanyo no Yashahime. Lembrando que algumas pessoas vieram me perguntar: poxa, Avalon, você não vai mais falar sobre Yu-Gi-Oh!? Você começou o canal falando sobre Yu-Gi-Oh! Sevens. Então, eu realmente gostaria de falar muito mais, só que o engajamento dos vídeos de Yu-Gi-Oh! É muito baixo. Então eu preciso da ajuda de vocês que gostam desse conteúdo e querem que eu continue falando sobre Yu-Gi-Oh! Para que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes e ajude a compartilhar com outras pessoas. Então você pode mandar para os seus amigos, postar em grupos que falam sobre Yu-Gi-Oh! No Facebook e outras redes sociais e dando o seu like e também comentando aí as suas opiniões nesse vídeo. E bom, esse vídeo aqui vai falar sobre algumas possíveis relações de Yu-Gi-Oh! Vrains com Yu-Gi-Oh! Sevens, então os animes número 6 e número 7 da franquia Yu-Gi-Oh!, que são os mais recentes. Yu-Gi-Oh! Vrains é um anime que finalizou no ano passado, o ano de 2019, e foi o último anime pelo estúdio Gallop, sendo Yu-Gi-Oh! Sevens o primeiro anime de Yu-Gi-Oh! Produzido pelo estúdio Bridge. Se vocês quiserem um pouquinho mais de informações sobre a produção desses animes e o que aconteceu, eu vou deixar aqui no card um vídeo, que foi o primeiro vídeo do canal, inclusive, onde eu explico tudo isso. Mas por que eu tô falando aqui nesse vídeo que Yu-Gi-Oh! Sevens e Yu-Gi-Oh! Vrains têm uma conexão? A gente pode reparar no final do episódio 13 a imagem de uma espécie de olho robótico vermelho no meio de uma torre azulada, que a gente descobre que é, na verdade, uma espécie de câmera que é controlada pelo Neil, o vilão desse segundo mini arco dentro de Yu-Gi-Oh! Sevens. O que acontece é que quando a gente teve essa câmera revelada, essa imagem, muitas pessoas associaram que aquele olho vermelho lembrava ao próprio Ai, um dos personagens principais de Yu-Gi-Oh! Vrains, que era uma inteligência artificial com livre-arbítrio. Além disso, o próprio Neil possui um servo chamado Sebastian, que é literalmente uma cadeira de massagem, robô. Então ele se transforma num robô, mas normalmente ele tá na forma de uma cadeira de massagem onde o Neil fica sentado, como se fosse uma espécie de trono. E o Sebastian apareceu justamente no episódio 19 como sendo uma inteligência artificial com livre-arbítrio, assim como era com o próprio Ai. Então a gente percebe algumas pequenas relações, algumas pequenas referências. E aí vocês podem falar: ah, Avalon, mas isso aí não é nada demais. É só uma câmera vermelha que as pessoas deram uma delirada, falar que parecia o olho do Ai. O Sebastian é uma inteligência artificial com livre-arbítrio, mas tudo bem, não é nada demais, o Ai também era, enfim, é um conceito que muitos animes usam. Ok, eu concordo. Mas também no episódio 13, a gente teve a silhueta de um dragão durante uma explicação sobre os duelos, onde essa silhueta parecia muito com o próprio Fire Dragon, que é um dos monstros principais do protagonista de Yu-Gi-Oh! Vrains. Não era o Fire, a gente consegue ver algumas diferenças, mas era muito semelhante. E eu acho interessante isso, a gente parar para prestar atenção nisso, porque essas referências podem ser só coisas bobas ou delírio de fã, vocês podem achar, mas eu acho que deve haver uma justificativa, deve haver um motivo. Vários animes de Yu-Gi-Oh! Ao longo de toda a franquia tentaram fazer algumas pequenas conexões uns entre os outros, mas a gente tava muito em dúvida se Yu-Gi-Oh! Sevens ia fazer algo assim, porque era o primeiro anime de um estúdio diferente. Mas a gente pôde ver na prévia do episódio número 23 que o Neil vai finalmente duelar contra o Yuga e ele vai utilizar uma nova mecânica de duelo, que eu já falei num outro vídeo aqui também, quando foi anunciado, e que vai ser lançada num pacote de cartas chamado Maximum. Então a gente não sabe ainda que tipo de mecânica é essa, porém na prévia do episódio 23 a gente teve ali uma carta revelada como sendo uma das cartas do deck do Neil, e ela faz menção no seu texto especificamente a monstros Cyberse, o tipo de monstro que foi introduzido em Yu-Gi-Oh! Vrains
e que fazia parte ali do deck do protagonista. Então a gente pode imaginar que Cybers, estando relacionado ao Neil, da mesma forma que possui uma série de outras referências, e aí o Yu-Gi-Oh! Vrains, nós podemos associar que o Neil pode ser ou uma única referência a Yu-Gi-Oh! Vrains, ou pode ter uma relação direta na trama. Isso porque a gente viu, principalmente nos primeiros animes de Yu-Gi-Oh!, que eram ali Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, GX e 5Ds, que os personagens se reuniram num filme especial. Isso não aconteceu com os 3 últimos animes, que foram Arc-V, Zexal e Vrains. Porém, o filme do Lado Escuro das Dimensões deixa subentendido que existem diversos mundos, assim como acontece com Yu-Gi-Oh! Arc-V e também com Yu-Gi-Oh! Vrains, que fala sobre a internet ter uma série de possibilidades e lugares a serem explorados ainda. Então o que eu posso dizer para vocês é que eu percebo aqui uma grande tentativa da franquia Yu-Gi-Oh! Em abrir possibilidades, sejam de outras dimensões, seja de conexões por meio da internet, seja o que for, para que a gente possa ter ali uma conexão com os últimos Yu-Gi-Ohs. Isso porque os primeiros 3, como eu disse, eles tiveram uma conexão dentro de um filme, mas eles seguiam a mesma linha temporal, então era só usar a viagem no tempo. Coisa que não acontece com Zexal, Arc-V, Vrains e Sevens, principalmente se você quiser juntar todos esses com os 3 primeiros. Então, ao meu ver, sim, Yu-Gi-Oh! Sevens está aproveitando algumas referências e algumas possibilidades para criar conexões com Yu-Gi-Oh! Vrains. Então fica muito interessante a gente pensar que talvez a gente tenha ainda mais referências, de repente uma versão Rush Duel de um Fire Dragon, não tão roubado quanto era o original. Talvez o próprio Cybers sendo introduzido agora nas mãos do Neil traga uma invocação diferente. A gente não sabe se esse Maximum vai ser uma versão da fusão, um ritual, ou quem sabe dos próprios Link. Brincadeira, Link não vai ter porque não tem espaço no campo de duelo do Rush Duels. Mas a gente pode especular muita coisa, pode ficar bem empolgado. Eu acho que as referências não vão parar por aí, então vocês podem ficar bem empolgados e animados que a gente vai ter mais. E quem sabe, ao final de Yu-Gi-Oh! Sevens, ou pelo menos ano que vem, alguma coisa assim, a gente não tenha um filme, algum material promocional reunindo os últimos animes de Yu-Gi-Oh!, principalmente Sevens e Vrains, mesmo sendo de produtoras diferentes. Os direitos de imagem do anime ainda são da Konami e da Toei. Isso seria muito legal, principalmente porque a gente está comemorando aí 20 anos da franquia Yu-Gi-Oh! Então eu acho que um material desses é mais do que necessário. A gente viu que no começo de 2020 os seiyus que dão voz aos protagonistas de todas as séries de anime de Yu-Gi-Oh! Começaram a seguir publicamente ali algumas outras contas de Yu-Gi-Oh!, de Yu-Gi-Oh! Sevens, estão dando vários indícios de que a gente teria uma grande reunião, o que não aconteceu quando a gente descobriu que Yu-Gi-Oh! Sevens ia ser produzido com um novo tipo de jogo e que não haveria nenhuma espécie de crossover com as outras séries, pelo menos por enquanto, mas quem sabe num futuro breve. Mas conta aí pra mim o que vocês acham que a gente pode ter ali uma introdução de uma mecânica interessante com a vinda do Cyberses, com essas referências ao Y, com referências ao Firewall, o que vocês esperam de Yu-Gi-Oh! Sevens daqui pra frente, principalmente dessas ligações com Yu-Gi-Oh! Vrains. Será que a gente vai ter alguma coisa mais explícita juntando esses dois animes? Seria bem interessante porque os dois trabalham muito a questão da inteligência artificial, da internet, então eu acho que tem tudo a ver fazer uma ligação entre Yusako, o nosso querido Playmaker, e também Yuga, esse menino que é o protagonista de Yu-Gi-Oh! Sevens. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu fale um pouquinho mais sobre Yu-Gi-Oh!, inclusive algumas teorias, então deixa o seu like, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos de Yu-Gi-Oh! Que você participa para dar uma força para os vídeos de Yu-Gi-Oh! Terem mais engajamento aqui no canal. Um grande abraço e até mais!